vamos lá, vamos entrar numa polêmica aqui no estúdio. As meninas realmente amadurecem mais cedo que os meninos? Existe sim uma diferença no desenvolvimento físico e emocional. Mas vem cá, é natural ou sofremos mais pressão por esse amadurecimento, hein? Esse é o nosso assunto de agora. Você tem menino e menina em casa? Então como é que foi quando você era comparado com a sua irmã, com o seu irmão? Vem cá, aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Lucas Paganutti. Tudo bem, Lucas? Obrigada, boa tarde pela sua presença, obrigada, viu? Obrigado. E a gente também recebe aqui a Leidmara Lemos. Tem um casal em casa, na fase da adolescência. Vamos ouvir como é que é na casa da Leidmara? Boa tarde, Leidmara. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, doutor. Boa tarde a vocês de casa. Bom, gente, é aquela luta diária, né? Duas mentezinhas diferentes. Só que eu já até tinha falado com a Roberta, o menino é aquela eterna criançona, né? Molecão. Molecão. E a menina já está naquela fase, assim, ela acha que ela é adulta, tá? A gente tenta convencer ela que ela ainda é adolescente. Tem que tomar até cuidado, porque às vezes a gente conversa com ela tratando, né, como uma pessoa mais adulta, porque a conversa é diferente, é mais madura, né? Gostei desse ponto que você falou, tem até que tomar cuidado. Porque às vezes você pode até, consciente ou inconscientemente, embutir uma responsabilidade a mais nela por isso? Não só isso, e às vezes a gente cobra ela por coisas que não estão na alçada dela, exatamente por esse comportamento mais maduro, né, uma conversa diferente, e às vezes a gente se pega cobrando coisas que não competem com a idade dela ainda. Lucas, e aí, a psicologia de fato assina embaixo aí desse estudo que de fato as meninas amadurecem primeiro do que os meninos? Pois bem, Roberta, existe alguns estudos, inclusive, da psicologia social que entende que a expectativa que nós temos sobre alguém gera uma influência no comportamento daquele indivíduo. Então, por exemplo, uma expectativa que eu tenho de uma menina ser mais madura que um homem, isso pode influenciar no comportamento dela. Mas, ao mesmo tempo, como você bem comentou, existem questões hoje bem comprovadas que há uma diferença biológica e que contribui para esse amadurecimento precoce. Existem diversas explicações também do porquê esse desenvolvimento biológico acontece, né, precocemente nas meninas, mas é importante notar que talvez as influências sociais elas sejam justamente como a nossa amiga comentou, porque já percebe esse comportamento mais maduro e normalmente acaba reconhecendo que pode exigir um pouco mais dela. E qual a consequência que isso pode acabar acarretando na vida dessas crianças, desses adolescentes, quando a gente já começa a perceber essa maturidade que uma já está se sobressaindo em comparação ao outro? Bom, aí é claro que nem todas as meninas vão se desenvolver da mesma maneira, assim como nem os meninos, né? Diversos fatores ambientais vão influenciar aí, e é importante a gente saber conhecer o nosso filho, nesse caso, se for para uma mãe ou se for para uma professora, conhecer aquela criança e saber como ela se desenvolve. Há esses elementos biológicos, mas é importante a gente saber como que a gente pode ir modulando da melhor maneira com os objetivos que a gente gostaria, né? Então, é importante saber notar essa diferenciação, reconhecer que há, mas saber também ter, de certa maneira, uma sabedoria, desenvolver essa sabedoria para poder saber ajustar e principalmente não comparar, não fazer comparações que possam ser prejudiciais até para aquela menina que pode receber essa carga e até às vezes para o menino, que pode sofrer a carga de ter que ser mais maduro, né? Normalmente os meninos realmente são mais impulsivos e as meninas tendem a amadurecer mais rápido. Então, essas comparações podem ser prejudiciais para ambos. Você que está aí participando com a gente, gostando do bate-papo, manda aqui. Como é que é aí na sua casa? Você percebe se de fato a menina amadureceu mais, né? Amadureceu primeiro em comparação ao menino? Existe isso? Volta a faixa etária aí deles, leva ali naquela faixa ali, por exemplo, do período da puberdade, por exemplo, né? Aquela fase de 10, 11 anos. Quem já passou por isso, quem acabou amadurecendo primeiro, o menino ou a menina? A gente vai ouvir agora o depoimento da pediatra, a doutora Iria Giacomin. Ela enviou um vídeo pra gente falando sobre esse desenvolvimento precoce nas meninas. Vamos ver. A adolescência da menina, às vezes, a partir de 8 anos de idade, já começa a mudar os corpos. Então, hormonalmente, também tem um componente genético que mostra que as meninas elas têm um amadurecimento mais cedo do que os meninos.
Existem fatores hormonais, fatores genéticos e fatores ambientais, né? Fatores externos também que colaboram com isso. Mas isso a gente nota tanto, né, no dia a dia, nos exames físicos. Você vê as meninas, elas têm uma adolescência, assim, ela é mais cedo do que os meninos, né? Tanto a parte física como a parte psicológica, do amadurecimento, né, dos comportamentos, elas são bem mais cedo do que os meninos. Obrigada, doutora Íria, pela sua participação com a gente, comprovando, então, esse estudo, né? Dando essa assinatura na questão biológica, realmente. Olha só, tem uma mãe participando com a gente, ela diz, tem um casal de adolescentes, um menino de 14, uma criança eterna, isso 14 anos, hein? A menina de 16 anos, se deixar, vira mãe do irmão, de tão cabeça que ela é, muito madura. Isso explica, talvez, né, se a gente voltar ao nosso tempo, era assim, hoje também acredito que seja da mesma maneira, das meninas adolescentes, geralmente elas se interessam, né, aquele affairzinho na escola, por meninos mais velhos e não meninos da mesma turma? Pois é. Às vezes a própria menina pode exigir uma maturidade da qual ela tem. Né? Dependendo do nível de segurança, talvez, que ela tenha, né? Às vezes pode até influenciar até a questão da autoestima, ela pode ver que não está aquém, ou talvez não é compatível o nível de maturidade, e, obviamente, o nível de conversa que ela vai ter com o menino, talvez, da idade dela, vai ser menor, do qual ela não tem interesse. Talvez ela está querendo falar de coisas mais interessantes, mais importantes, ou de construção de família, ou de futuro, enquanto o menino está pensando em coisas mais rápidas e prazerosas. Então, sim, muito possivelmente tem a ver. Edmara, você como mãe já se pegou nessa situação, reforçando esse estudo? Acaba que colocou mais responsabilidade na menina e acabou, por outro lado, percebendo, então, que o menino é mais molecão, mais criançona, aliviando para ele? Acaba que a gente traz isso lá de trás, Roberta, porque eu sempre ouvi as histórias da minha mãe. Sabe quando você vai para a escola que elas contam aqueles casos? Não, a gente atravessava uma floresta, ia sozinho, e não sei o que com bornal, e a gente vai ouvindo. E isso passa para a gente e a gente quer cobrar da nossa filha, parece que essa mesma responsabilidade. Não, na sua idade, eu já tomava conta da casa, eu já fazia a comida, você tem que fazer também. Então, parece que a gente vem trazendo isso. É como se fosse um peso para as meninas, a mais do que os meninos. Não que a gente não divida as tarefas para o menino fazer também, mas acaba que a cobrança para a menina sempre acaba sendo maior. E isso pode se arrastar. Olha o relato dessa mãe. Eu cuido de uma criança há mais de 30 anos. Percebi isso. A mãe está aqui falando. As meninas estão sempre à frente. Tem outra pessoa falando, boa tarde, Alberto, eu tenho um casal de gêmeos de 11 anos, né? Aqui a minha filha é toda à frente do tempo dela. E o menino tem uma mentalidade totalmente infantil. E isso que ela está falando, um casal de gêmeos, hein? Pensa, 11 anos. No seu caso, a menina, ela é mais velha. Sim. Né? Pouca coisa, 2 aninhos. 2 anos, mas estão ali na mesma geração ainda. E às vezes ela fala, às vezes eu culpo o meu esposo por isso, né? Outra pessoa fala, eu tenho uma menina de 17 anos e um menino de 15. O menino é bem mais cabeça que a menina. Isso mostra também que isso não é uma regra, né, Lucas? Pois é, exatamente. É importante sempre notar essas diferenças e, principalmente, entender o ambiente. O ambiente vai estimular. Como você comentou, o menino de 30 anos, então, possivelmente ele teve um ambiente mais permissivo, que não cobrou de assumir responsabilidades. E aí, obviamente, assumir responsabilidade, às vezes, o próprio pai pode exigir do filho e acaba fazendo com que ele se desenvolva. O próprio estresse, né, que inclusive aconteceu na pandemia, influencia, né, há já estudos que influencia o amadurecimento precoce. Então, o ambiente vai influenciar nesse amadurecimento e é importante a gente notar como que a gente está influenciando o amadurecimento dos nossos filhos. Pois é, essa influência dos pais, isso também é muito importante, porque se a gente vê, identifica e só fica reforçando, a menina é mais safa, a menina é mais isso, a menina é mais para frente, isso a gente pode acabar impactando negativamente no desenvolvimento deles também, né? Tem essa questão da gente saber ponderar isso, né?
É você colocar essa pressão sobre ela e ela não ter, talvez, as habilidades cognitivas, que a gente pode chamar, ou as habilidades comportamentais, para ela poder lidar com essa pressão, pode sim ser uma coisa que vai freá-la ou que vai paralisá-la frente às decisões importantes que ela precisa tomar. Então, pode... E aí volta, né? É importante a gente notar como que a nossa influência está ali, trazendo. A gente precisa estar percebendo essas nuances no comportamento e no desenvolvimento do nosso filho. Ai, Ledmara, não é fácil, não. Nunca foi. Quem é mãe, né? A gente fica assim, ai, meu Deus, como que a gente faz? Não tem uma receita de bolo, não tem, né? Não tem. Eu falo assim, eu nunca tive problema com eles nesse sentido que eu falo. Os dois, em certas áreas, eles são maduros. Porque, por exemplo, já teve vezes deles querendo, vamos pro shopping. Olha, mamãe hoje não tem dinheiro para comprar. E, tá bom, mas a gente pode entrar naquela loja só para ver? Pode. Entrava na loja, olhava tudo. Ai, que bonito e tal. E saía, não tinha pirraça, não tinha choro. Para mim, isso já é uma demonstração enorme de maturidade, né? Porque a gente vê, às vezes, crianças dentro do supermercado, dentro de shopping, pegando pirraça. Eu quero, me dá. Eu não sofri com isso. Então, para mim, isso já é um grande ponto de maturidade. Porém, nas conversas, a gente vê que a Ana Clara já tem uma conversa muito diferente da do Antônio, por isso que às vezes dá até choque. Ele já quer videogame, quer os amigos, quer jogar bola. Ela quer passear no shopping, quer ir com as amigas, né? Tem diferença. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Dá um beijo na mãezona, tá bom? Uma ótima tarde para vocês e dá um beijo nas crianças. Obrigada, Roberta. Tá joia?